Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é revisão de texto. Eu darei a vocês 5 dicas para ajudar naquela hora de fazer a correção, sobretudo, é claro, para textos aí de cunho acadêmico, que são textos que precisam de uma atenção maior. Então essas dicas são tanto para você escrever o teu próprio texto, quanto de repente para quem já é da área de letras e futuramente vai trabalhar com correção. Acho que são dicas válidas. Lembrando, é claro, que eu sou formada na área de letras e essa questão da correção textual, essa questão da revisão, faz parte da nossa área de estudo, de conhecimento. Então vamos lá, já curta o vídeo se você gosta desse tema, porque é um tema que vai ajudar muita gente. A primeira dica é uma dica que eu acho que é essencial e que chega a ser até mesmo óbvia, mas que as pessoas de fato não fazem. A dica é sobre o cronograma de correção. Eu sei que às vezes o prazo é curto e o nosso tempo também, e não sobra tempo para a gente fazer um planejamento, algo assim, mas é muito necessário no momento da correção do texto. Então a minha primeira dica é direcionada ao cronograma. Faça um cronograma de correção, até porque se você deixa para corrigir tudo de uma vez só, você vai acabar se cansando, nós não conseguimos reter a nossa atenção por muito tempo. Isso vai fazer com que nós deixemos passar muitas coisas, muitos detalhes, não prestemos de fato atenção em todos os momentos do nosso texto. Então faça uma divisão. Como assim? Basicamente, se você tiver, por exemplo, um texto de 20 páginas, divida ele em 4 dias de correção, 5 páginas por dia. Essa é uma divisão muito boa, você dividir pela quantidade de dias que você tem até a entrega desse trabalho, um número X de páginas. E com isso você vai conseguir prestar mais atenção, porque hoje, lá pela página número 5, por exemplo, você já vai estar cansado, já pode deixar passar alguma coisinha ou outra, e aí amanhã você começando de novo, você vai ter mais energia para ver com mais calma. E a próxima dica é para você aproveitar melhor o seu tempo e também uma observação aí referente aos nossos vícios de linguagem. Bom, é muito comum que quando você for corrigir um texto, seja um texto seu ou então um texto de outra pessoa, e é até mais fácil a gente observar os erros dos outros do que os nossos nos nossos próprios textos, certo? Mas o fato é que quando a gente encontra uma palavrinha que a gente digitou errado, ou que então a pessoa que escreveu esse texto que estamos corrigindo digitou errado, a probabilidade desse erro não ser único é bem grande. E aí, para você, em vez de ter que ir corrigindo um erro por vez, cada vez que ele aparecer, a minha dica é utilizar o comando Ctrl, segura a tecla Ctrl, mais a tecla F. E aí vai aparecer uma janelinha de localizar. E aí você vai digitar nessa janela de localizar a palavra da forma como ela apareceu, com um erro, para o arquivo localizar se esse erro ele aparece em mais algum lugar. E aí você consegue substituir de uma vez só nessa mesma janelinha todas as vezes que aconteceu esse erro. E com isso, em vez de ter corrigido um por um, você corrige todos de uma vez só e não corre o risco de deixar nenhumzinho passar. Ótimo, não é mesmo? Então, se não curtiu o vídeo, já curte esse vídeo depois dessa dica. A terceira dica é referente às referências. Gente, sério, eu sei que muitas pessoas tentam fazer o trabalho em uma ordem. Primeiro faz a introdução, depois faz o desenvolvimento, depois a conclusão e depois as referências. Mas essa ordem não vai dar certo. Você tem que ir fazendo as referências à medida em que for usando. Não deixe para depois, no final, quando tudo estiver pronto, aí ir lá localizar referência por referência e ir colocando ali naquela página final onde elas vão. Não. Por exemplo, se você está escrevendo lá o seu texto, precisou usar as ideias de tal teórico, usa e já nesse mesmo momento já coloca lá na página final de referências a referência certinha, porque depois, sério, você vai se livrar de uma dor de cabeça, de um problemão. Por quê? Bom, primeiramente porque é bem mais simples, bem mais tranquilo se você for fazendo à medida que você for usando, porque depois você até mesmo às vezes nem vai precisar revisar se você tiver certeza que colocou ali na hora em que utilizou. Depois tem um problema que talvez seja ainda maior,
que, por exemplo, vamos supor que você tira ali um texto de uma página, de um site da internet. Quem garante que esse texto vai estar lá para sempre? Ninguém. Ou então você emprestou um livro na biblioteca, esqueceu de referenciá-lo ali no momento, devolveu o livro e depois alguém emprestou, e aí? O que você vai fazer? E aí, às vezes é uma parte importante do teu trabalho, mas que você vai acabar perdendo porque você não vai ter como referenciar. E se você não tem como referenciar e a citação é de outra pessoa, é plágio, e plágio é crime, tá? Então, eu não vou nem dar essa dica pra vocês de não cometer plágio, porque é tão óbvia, né? Mas, enfim, só fica aí a recomendação, o recadinho também, essa observação importantíssima. Mas tudo isso para dizer que você pode correr o risco de perder uma boa parte do seu trabalho, às vezes uma parte assim fundamental. Então não corra risco, não faça nada que possa te prejudicar. Então sempre que você puder evitar esse tipo de dor de cabeça, evite. E essa dica de fazer a referência na hora que usar é talvez a melhor. Essa questão da ordem em que nós fazemos nosso trabalho, qual parte vem primeiro, qual parte vem depois, é muito importante. Pode parecer às vezes meio básico, meio, não sei, não preciso olhar isso não, mas precisa sim, e vai te ajudar a economizar um tempão. Bom, diferente das referências, que as referências eu sugiro que vocês vão fazendo no momento em que forem usando, paginação, né, que seria aquele número de páginas que você coloca ali no cantinho, geralmente direito, o sumário, o resumo e o abstract, que é a tradução do resumo do português para o inglês. Geralmente as faculdades, as revistas pedem para o inglês. Então essas 4 coisinhas eu sugiro que vocês deixem para fazer somente no final do trabalho, porque às vezes, por mais que nós tenhamos ali uma ideia do que nós vamos fazer no nosso trabalho, no momento em que nós vamos fazendo as coisas, as ideias, elas podem mudar, pode surgir ali uma nova perspectiva ou uma nova questão, enfim, mudanças acontecem, são muito mais comuns as mudanças, inclusive, do que o nosso trabalho ficar do jeitinho que nós pensamos que ele ficaria no início. Então, por isso, justamente, que eu digo que o resumo é uma das últimas coisas a ser feita. Por quê? Porque aí você vai ler o seu trabalho todo e vai ver quais foram as ideias principais que você realmente trabalhou. O resumo não é uma promessa. O resumo é justamente as partes principais que foram abordadas no teu trabalho, que você conseguiu, então, transformar ali em algo mais sólido. Inclusive, a tua conclusão central, né, também tem que estar nesse resuminho, mesmo que seja ali em uma frase. E o abstracting, obviamente, né, vai ser a tradução desse resumo para a língua estrangeira, então também vai ter que ser feito por último. E a paginação eu deixo para fazer sempre por último e afirmo que é a melhor coisa, porque geralmente se você faz no início, acontece um erro de formatação aqui, outro ali, vai dar ruim. E o sumário é a mesma coisa, por quê? Porque sempre a gente vai escrever mais ali, mais aqui, vai tirar uma parte lá, a orientadora ou o orientador vai mandar você rever um trecho ali, vai ficar melhor cortar essa parte, e aí o sumário vai ficar bagunçado. Você vai ter que ficar refazendo ele várias vezes. Então não é melhor deixar para fazer ele de uma vez só, porque aí você não vai ter esse trabalho de refazer. Você vai fazer uma vez só e pronto, acabou. Sabe, aquele momento que pronto, o orientador já viu tudo, já está ok, é só você enviar para a tua banca, ou é só você publicar aquele texto, ou só enviar para a revista, enfim, a partir daquele momento você não vai fazer mais nada no texto. Esse é o momento aí de fazer o teu sumário. Todas essas dicas são importantes, são fundamentais, mas essa número 5 é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não se atentam. Bom, já falei aí da questão da falta de tempo. É normal nós não termos tanto tempo sobrando para revisão, né? Às vezes a gente mal tem tempo para escrever. Então, se você não tem tempo, contrate um profissional. Não é contra a lei contratar um profissional para fazer a revisão do teu texto. Seria errado você contratar alguém para fazer o teu texto. Para corrigir, não há problema. Sobretudo, eu digo, eu afirmo e eu não canso de falar, no momento de fazer a tradução do teu resumo para o inglês. A galera que vai corrigir o teu texto, se souber inglês, é claro, vai conseguir identificar um resumo feito no Google Tradutor e um resumo feito ali por um profissional na hora. É muito óbvio. E às vezes o trabalho está muito bom de fato, mas aí vem aquele resumo que foi traduzido ali ao pé da letra, descontextualizado, com palavras que às vezes não fazem sentido. E não vai dar certo, sobretudo com termos técnicos. Os termos técnicos são as coisas mais complicadas de se traduzir. Então, às vezes, o Google Tradutor ou outro programa de tradução aí que seja meio robozinho, meio automático, não consegue identificar
as ideias por trás aí desses termos. Então, contrate um profissional se você não tem o domínio da língua inglesa. Eu sei que muita gente às vezes pensa assim, ai, mas eu vou gastar dinheiro. Faça um orçamento com diferentes profissionais. Tenho certeza que há diversos preços e algum deles pode se encaixar aí no seu orçamento. Vale a pena com certeza. E os profissionais que eu mais recomendo, é claro, são profissionais da área de letras, porque o domínio do conhecimento sobre o texto é uma das áreas da graduação de letras. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se querem ver mais dicas como essa em relação à produção acadêmica, tanto nesse sentido de produção escrita, como também de eventos, de lattes, de como ter um currículo legal, eu posso trazer mais dicas aqui para vocês? Sim, deixem aí nos comentários o que vocês querem ver. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos.